A maioridade tenística chegou! Jannik Sinner fez história no último domingo, dia 28 de janeiro, e conquistou o título do Australian Open 2024. Com uma campanha absurda, ele tornou-se o primeiro italiano a vencer o Aberto da Austrália em simples na história. O título de Sinner e a final a final masculina do AO 2024 são os destaques do podcast Quadra Principal dessa semana. Se inscreva no nosso canal, deixe o like no vídeo e, claro, fique com a gente até o final. Daniel Barbosa, bora primeiro falar da campanha de Jannik Sinner neste Australian Open. Em seu primeiro título de Grand Slam, o tenista italiano derrubou Botic van Zandschulp, Jesper de Jong, Sebastian Baez, Karen Khachanov e Andrei Rublev, todos esses em 3 sets. Na semifinal contra Novak Djokovic, e talvez esse tenha sido o jogo mais brilhante da carreira do Sinner, uma vitória em 4 sets, lembrando aí que vencer o Djokovic em Grand Slams é quase impossível. No Australian Open, então, é um absurdo. Então, foi um grande feito do Sinner. Na decisão contra o Daniil Medvedev, uma virada histórica após sair perdendo por 2-0, ele virou para 3-2. Então, que campanha maravilhosa do Sinner, Daniel. O que representa isso? Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, ouvintes, espectadores do podcast Quadra Principal. Olha, eu particularmente estou muito feliz, né? Assim como cineristas, plantão, os fãs do Jannik Sinner, cenourinhas, Carota Boys, enfim. Todos estão muito felizes. Eu também estou muito feliz com a conquista do Jannik Sinner. Acho que por ser um cara muito maneiro aí que chegou no circuito também, na nova geração, um cara muito legal. E também para acabar com essa mesmice, né? Essa mesmice de Grand Slam, saudade de Djokovic, e às vezes o Alcaraz, 2 oportunidades, o Alcaraz conseguiu aí nos últimos tempos ganhar Grand Slam. Então, surge alguém aí para acabar com isso, conquistar o seu primeiro título de Grand Slam, e realmente, no final da temporada passada, a gente já comentávamos aqui da evolução do Jannik Sinner em todos os aspectos do seu jogo. Técnico, físico e mental, e isso se comprovou no Australian Open. A gente estava com aquela expectativa. Como será o Sinner versão 2024? Será que essa evolução que a gente viu no final da temporada vai trazer frutos? E trouxe até muito mais rápido do que eu particularmente imaginava. A campanha em si realmente foi uma campanha, nas 5 primeiras rodadas, uma campanha tranquila, né? Enquanto a gente via o Medvedev sofrendo, né? Em outros jogos de 5 sets, né? Falando aqui dos semifinalistas, né? O Zverev também sofrendo, né? Tem um jogo até vencido no match tie break. O Djokovic deixando o set na quadra nas primeiras rodadas. O Sinner, no seu voo de cruzeiro, foi empilhando 3-0 atrás do outro. Até que chegamos na semifinal, né? E aí, você usou o termo maioridade tenística, né? Que foi um termo até que eu, nas nossas conversas internas, eu estava usando, que o Sinner estava a 2 jogos de atingir a maioridade tenística, que seria a semifinal com o Djokovic e vencer o Djokovic a final, né? Com quem quer que fosse ou Medvedev ou Zverev. E olha, essa semifinal contra o Djokovic é aquilo, né? Como a gente sempre fala, é difícil ganhar um set do Djokovic. 2 sets muito difícil, e 3 sets é para pouquíssimos. E o Sinner fez, apesar do Sinner ter perdido o terceiro set, Sinner fez uma partida irretocável, praticamente perfeita. Os 2 primeiros sets, 6-1 e 6-2, um atropelamento. O terceiro set aí vem, né, aquele histórico do Djokovic, né? O Djokovic a gente já viu em várias ocasiões estar de 2 sets abaixo, inclusive o Sinner sofreu isso anos atrás em Wimbledon, de estar 2 sets acima e tomar a virada do Djokovic. Só que o terceiro set foi um terceiro set muito equilibrado, né? Que foi para o tie-break, né? E o Sinner teve match point no tie-break. Ele chegou a ter 2 saques para fechar, né? Acabou o Djokovic devolvendo o mini break, mas aí o Sinner teve 6-5, né? Teve match point, mas no saque do Djokovic. E o Sinner acabou jogando a bola na rede, né? E aí o Djokovic acabou fechando o tie-break. Mas assim, aí o que eu achei? A postura do Sinner, e a gente viu isso na final também, a gente vai falar mais da final daqui a pouco. A postura do Sinner de não perder o foco, a concentração, não se desesperar. Porque a gente já viu várias vezes o Djokovic, quando o Djokovic vence o terceiro set, aí o tenista do outro lado perde a compostura, perde o controle, e não aconteceu isso.
Sinner manteve-se fiel ao seu plano de jogo, à sua tática, e foi premiado no quarto set, vencendo por 6-3, acabando com a invencibilidade de 33 partidas e 2.195 dias do Djokovic no Australian Open. Que feito espetacular. E mais um feito. Proporcionou a primeira partida concluída de Grand Slam da carreira de Djokovic, em que o sérvio não teve nenhum breakpoint a seu favor. Olha, se já é difícil você ganhar sets, ganhar jogo de Djokovic em Grand Slam, ainda mais na Australian Open, imagina você não dar nenhuma oportunidade de breakpoint para o sérvio. Isso aconteceu com o Jannik Sinner. Então, de fato, claro que a final tem um peso, tem também um contexto histórico de virada, né, épico. Foi o primeiro título de Grand Slam de Djokovic. Então, acho que o primeiro título de Grand Slam do Sinner. Então, acho que a semifinal e a final foram, a gente pode dizer assim, os dois maiores jogos da carreira do Jannik Sinner, né? A semifinal e a final contra o Medvedev, que a gente vai falar agora. Mas agora bora falar da final em si, que foi uma montanha russa. Russa igual a Daniil Medvedev, que foi dominante nos dois primeiros sets, com 6-3 e 6-3, parecia que estava tudo tranquilo. Sinner não conseguia encaixar uma alternativa de fazer frente ao russo, e simplesmente do terceiro set para frente a maré virou completamente. O Sinner fez 6-4, 6-4 e 6-3 para fechar o jogo, liquidar a fatura e ficar com o troféu. E a gente tem que analisar também, Daniel, o lado do Medvedev, porque foi mais uma virada que ele levou em final de Australian Open, saindo com 2-0. Em 2022 foi assim contra o Rafael Nadal, o Medvedev tinha 2-0, ele levou a virada. Agora, assim com o Sinner em 2024, mais uma vez tinha 2-0 e levou a virada. São 6 finais de Grand Slam para o Medvedev, um título derrotando o Djokovic, mas em todas as suas outras finais ele tinha perdido para Djokovic ou Nadal. Agora ele perde para um cara mais novo que ele e numa situação igual a que ele tinha perdido para um cara mais experiente que ele. O que isso pode trazer assim de resquício daqui para frente na carreira dele? Será que ele vai acabar pegando essa questão para ele ou ele vai conseguir se livrar disso para o futuro? O Medvedev ele se tornou, né, o primeiro jogador da era aberta a perder mais de uma final de Grand Slam após vencer por 2-0, né? A primeira partida tinha sido justamente essa contra o Rafael Nadal e agora contra o Jannik Sinner. Mas de fato, né, ele pode ficar marcado, né, com esse jogador. E aí a galera sempre acha porque tomou uma virada, pipoquei. Eu não achei que o Medvedev pipocou, não achei que o Medvedev amarelou. Mas muita gente pode acabar usando esse rol, tá batendo sempre na trave, né? Sempre vice-campeão e tal. Mas eu acho que ele vai saber lidar muito bem, ele sabe lidar muito bem com essas adversidades, né? Eu acho que ele pode, o Medvedev tem 27, 28 anos, ele vai ter outras oportunidades. A questão do Medvedev é que ele só tem possibilidades reais de Grand Slam em quadradura, né? Já que ele não é tão bom no saibro, né? Também não é tão bom na grama. Então, acho que ele vai pintar outras oportunidades para ele. Acho que pode acontecer mais para frente dele tirar um pouco essa sina, né, de sempre terminar com o vice-campeonato. Mas, olha, falando do jogo, você falou que a maré começa a virar no terceiro set. Eu diria que a maré começa a virar ali a partir do final do segundo set. O Medvedev abre 6-3 e 5-1. Né? Tava assim um passeio. Mas aí, quando o russo sacou para fechar o set em 6-1, né, no sétimo game, o Sinner quebra o russo. Né? Então, o Sinner confirma depois, aí o Medvedev fecha o set em 6-3, mas ali a gente já via uma mudança da maré do jogo, uma mudança de postura do Sinner, e aí reiterando novamente a questão mental do Sinner, que mesmo não dando nada certo nos primeiros 2 sets, continuou ali firme, continuou resiliente, não perdeu a concentração e esperou o momento que em jogos de 5 sets a oportunidade surge. É muito difícil você não ter um jogo de alto nível desse, é muito difícil você não ter uma oportunidade, a maré não virar para um lado ou para o outro. Então, o Jannik Sinner esperou a oportunidade veio, mesmo perdendo o segundo set. Você já viu uma mudança, né, de postura, uma mudança de paradigma do jogo. E aí, no terceiro set em diante, o Sinner só teve
um breakpoint contra. Ele vence o terceiro set por 6-4, quebrando o saque do Medvedev no 10º game, no último game do set. No quarto set, ele tem um breakpoint único contra, né, do terceiro set em diante, ali no 7º game, mas ele salvou com o ace. E aí, a partir do terceiro set, o saque do Sinner começa a entrar mais, ele melhora muito o seu aproveitamento com os pontos vencidos com o primeiro serviço, e aí a coisa começa a fluir, né? E aí, no quarto set, ele também consegue uma nova quebra no 10º game ali, fez por 6-4, e aí no quinto set, ele quebra ali no 6º game, e aí, né, só consegue confirmar, né, basta administrar o resultado, e aí fecha com 6-3, e aí para se consagrar, primeiro italiano a vencer o Australian Open, terceiro italiano, campeão de Grand Slam, igualando os feitos de Nicola Pietrangeli, que foi bicampeão de Roland Garros em 1959 e 1960, e Adriano Panatta, que foi campeão de Roland Garros em 76. Outras marcas que o Sinner conquistou com esse título. Terceiro jogador mais novo a ganhar o Australian Open desde 1988, quando o torneio se mudou para o Melbourne Park, né? Mais velho apenas que Novak Djokovic, quando foi campeão em 2008, e o Jim Courier, quando foi campeão em 92. Segundo jogador com menos de 23 anos a vencer uma final de Grand Slam na era aberta, após estar 2 sets abaixo. Primeiro autor do feito foi o Bjorn Borg, quando foi campeão de Roland Garros em 1974. Desde 1973, né, quando temos a introdução do ranking mundial da ATP, terceiro jogador a vencer consecutivamente tenistas top 5 da ATP. Nas quartas de final, quando ganhou do Rublev, semifinal, ganhou do Djokovic, final, quando ganhou do Daniil Medvedev. Né? Então, o terceiro jogador a vencer consecutivamente 3 tenistas top 5, né, quarta, semifinal e final, em Grand Slam em quadradura, igualando os feitos de Roger Federer, quando foi campeão do US Open em 2007, e do Novak Djokovic, quando foi campeão do Australian Open em 2012. Então, olha quantas marcas o Jannik Sinner conseguiu com a conquista. Então, e aquilo, para ser grande, para atingir a maioridade, tem que ganhar dos grandes. E o Jannik Sinner conseguiu, de forma brilhante, ganhar de 2 grandes, né, na semifinal e na final, o maior de todos na semifinal, e com o cara que também já foi campeão de Grand Slam na final. E aí aquilo, né? O Jannik Sinner não tinha experiência em final de Grand Slam. O Medvedev já tinha. Então, quando o Medvedev abriu 2-0, muita gente até achou, até pode ter largado o jogo achando que o Medvedev ia vencer por 3-0. E aí mostra também a maturidade desse garoto. Né? Que agora não é mais garoto, agora é homem mesmo, agora é grande. Então, é isso. Acho que grande campeão com todo o louvor, e eu estou muito satisfeito com a conquista do Jannik Sinner. Deixou de ser um adolescente, um jovenzinho, e agora é adulto. Agora é adulto. E furou a fila, né? Furou a fila de um monte de gente, furou a fila de Zverev, furou a fila de Berrettini, de Tsitsipas, de Casper Ruud. Olha, muito bom o Jannik Sinner, impressionante. Na primeira oportunidade já vence aí o Grand Slam e batendo caras grandes do tênis. Agora, bora falar sobre a bicampeã do Australian Open, Aryna Sabalenka. Eu falei, Daniel, quero deixar registrado. Eu poderia ter acertado o campeão do masculino, fiquei na dúvida entre Rune e Sinner, acabei escolhendo completamente errado o Rune, mas no feminino eu copei. Aryna Sabalenka, bicampeã do Australian Open, foi buscar o troféu de novo e ela dessa vez não deu chance, mas assim, não deu chance, deixou todo mundo comendo poeira no campeonato, tornou-se a primeira mulher a defender o título do Australian Open desde Victoria Azarenka em 2013. Coincidentemente, outra tenista de Belarus. Não perdeu sets no torneio e perdeu apenas 31 games ao todo neste Australian Open. Em seu caminho, a Sabalenka derrotou Ella Seidel, Brenda Fruhvirtova, Lesia Tsurenko, Amanda Anisimova, Bárbara Krejcikova, Coco Gauff, e esse foi o jogo mais difícil ou menos fácil da Sabalenka nesse torneio, e na final bateu a Kim Wenzheng, que fez sua estreia em final de Grand Slams, 10 anos depois da Nali ter conquistado o título do Australian Open, lá em 2014, muito legal, muito legal. Aliás, Daniel, falando de 2014, me veio outro dado aqui na mente.
Se não me falha a memória, é o primeiro não. O Sinner é o primeiro não. Djokovic, Nadal e Federer venceu o Australian Open desde 2014 também. Naquela ocasião, o Wawrinka ganhou. E agora temos aí um campeão diferente. No feminino, uma chinesa, 10 anos depois de 2014, voltou a figurar na final. Então, bem interessante, bem legal a campanha da Kim Wenzheng. Mas que campanha fantástica da Sabalenka, né, Daniel? Deixou todo mundo comendo poeira. Rapaz, irretocável, velho. Irretocável. A Arina, quando saiu a chave, né? A gente comentou aqui, a gente até falou que a chave da Arina Sabalenka era a melhor chave acessível, né? A chave mais acessível. Mas olha, eu não imaginava que seria esse atropelamento. Você falou da campanha aí, na Lésia de Turim, que teve direito à bicicleta. Duplo 6-0, né? Então, andou de bike a nossa Arina Sabalenka. E a gente falando nas internas, né? O jogo contra a Coco Gauff, na minha opinião, eu falei, era como se fosse uma final antecipada. Eu acho que a gente pode dizer que foi uma final antecipada mesmo, porque foi o jogo mais difícil da campanha da Gauff, ou da campanha da Sabalenka, perdão. Foi a reedição da final do US Open, vencido pela Coco Gauff, então podia ter ali, tinha ali um sabor de revanche, né? E você falou, a Sabalenka, ela foi a quinta jogadora desde 2000 a vencer o Australian Open sem perder um set, né? Igualando os feitos de Lindsay Davenport, foi campeã em 2000, Sharapova em 2008, Serena Williams em 2017 e Ashley Barty em 2022. Só que ela teve a um game de não estar nessa lista, porque a Coco Gauff sacou para fechar o primeiro set contra a Sabalenka na semifinal. A Sabalenka devolve a quebra, vence o tie-break e vence o segundo set por 6-4. Então a Gauff teve um game de fechar, e aí a gente não sabe o que aconteceria com a Gauff com 1-0, né? Se a Sabalenka teria o poder de reação para virar, ou se a Gauff, com toda a confiança, venceria por 2-0, mas foi um jogo que podemos dizer que foi o único jogo que tirou a Sabalenka da sua zona de conforto. Então, para mim, essa acabou sendo uma final antecipada. E a final propriamente dita foi um passeio, né? Da Sabalenka, claro, não tirando os méritos da campanha da Zeng, que também se aproveitou, né? Que ela estava do lado da chave, que tinha a Iga, que tinha a Rybakina, que tinha o Ostapenko, que tinha a Svitolina, foi todo mundo caindo. Né? E ela não pegou, até chegar à final, a Zeng não tinha enfrentado nenhuma cabeça de chave. A única cabeça de chave que ela enfrentou foi justamente a Arina Sabalenka na final, mas fez o seu papel, cumpriu para você jogar contra uma tenista menor hackeada, era a favorita, cumpriu o seu favoritismo e chegou na final com todos os méritos. Final esta que problema das favoritas que caíram, né? Não tem nada a ver com isso. Pois é, e a campanha dela rendeu a chinesa a entrada no top 10, né? Pela primeira vez no top 10 do ranking mundial da WTA. A Zeng, que é treinada pelo espanhol Pere Riba, que foi treinador da Coco Gauff na conquista do US Open, né? Então, foi um duelo Pere Riba e Arina Sabalenka, né? Só que dessa vez também, Sabalenka conseguiu se vingar numa tacada só de Coco Gauff na semifinal, do Pere Riba na final, né? Só que a Zeng, um fundamento que a Zeng mostrou muito bem foi o saque. Foi a tenista de melhor performance, de número de aces no torneio. Então, como a gente falou, como o saque é muito importante, e você vê, a Zeng não é uma tenista muito alta, não é uma tenista muito forte, né? Não tem um saque mais veloz, mas tem tecnicamente um fundamento muito bem apurado, e aí fez com que ela chegasse aí na final. Mas voltando para a Sabalenka, você falou do número de games perdidos, apenas 31 games perdidos dessa galera toda que eu citei aí, das tenistas que não venceram, ou que não perderam set no torneio, né? Desde 2000 para cá, a Sabalenka só perdeu mais games que a Ashley Barty, que em 2022 perdeu apenas 30 games. Então, olha o título da Sabalenka com louvor também, assim como o Sinner, né? De sua forma conquistou com louvor, a Sabalenka, em seu voo de cruzeiro, né? Conquistou com louvor o bicampeonato do Australian Open. Então o título aí está em excelentes mãos, não tenho nem o que comentar mais, né, a respeito das tenistas mais carismáticas e expressivas do circuito mundial feminino. É isso. E o Daniel, agora pensando em restante da temporada, a Sabalenka já se provou muito forte, assim como o Medvedev, por exemplo, já se provou muito forte em quadras rápidas, como no Australian Open e no US Open. Fez sinal nos dois lugares. O que falta, talvez, adicionar ali no jogo dela para que ela possa ir bem
em torneios como o Roland Garros e o Wimbledon. Você vê, né? Às vezes a Sabalenka ela oscila bastante, né? E, por exemplo, se a gente voltar ao tempo, Sabalenka fez semifinal de todos os Grand Slams ano passado. Aliás, salvo engano, sexta semifinal seguida de Grand Slam. Sexta vez que ela chega seguidamente entre as 4 melhores, né? Em Grand Slams, pegando do US Open 2022 para cá. Então, mas aí se a gente lembrar, em Roland Garros ela teve jogo na mão contra a Carolina Muchova. Jogo na mão, ela podia ter feito final de Grand Slam em Roland Garros, que nem é, o Saibro nem é a superfície, né, de melhor performance dela, mas ela podia ter chegado na final. E aconteceu ali algo, até uma derrota até bizarra dela, né? E o Wimbledon também, ela teve, né, possibilidade de chegar na final. Então, eu acho que falta ela fazer o que fez no Australian Open. Acho que é isso que eu posso dizer. Né? Não dá chance para as adversárias crescerem, né? Abrir portinha, né? Então, acho que... Aí a gente fala aqui, até parece que é super fácil, né? Vencer um grande. Poxa, ainda mais no circuito feminino, que é tão competitivo. Ano passado a gente teve 4 vencedoras diferentes nos 4 Grand Slams, né? Então, é até difícil falar, mas o que eu posso dizer é fazer o que fez no Australian Open. Já fizer o que fez no Australian Open, não tem para ninguém, né? Então, eu acho que é isso. Mas eu acho que ela já conquistou uma coisa chamada regularidade nos grandes torneios. Ela virou jogadora de torneio grande. Torneio grande, ela tá sempre lá, né? Então, coisa que, por exemplo, a Iga não chegou na semifinal de todos os torneios, a Rybakina não chegou, a Gauff não chegou, então ela tá chegando. Então, ela conseguiu manter o nível de regularidade e tá aí na briga pelo número 1 do mundo. Ainda tá um pouquinho distante da Iga, mas, né, podemos ter briga novamente este ano pelo número 1 do mundo, né? Lá na frente a Iga vai ter que defender título de Roland Garros, aquela coisa toda, então eu acho que ela conseguir manter essa regularidade que ela vem tendo, eu acho que ela tendo lá o controle emocional, porque às vezes a gente vê que essa Sabalenka às vezes perde um pouco a cabeça e tal. Então, se ela conseguir manter a cabecinha no lugar, acho que ela pode, quem sabe, até conquistar outros Grand Slams nessa temporada, sobretudo nas quadras mais rápidas, né? No US Open e no Wimbledon. No Saibro eu acho mais difícil, porque eu acho mais nivelado, né? O jogo não casa tanto com ela, mas ela chegou na semifinal no ano passado. Então, é isso que eu posso dizer dessa Sabalenka. É isso aí, muito bom. Grande título de Aryna Sabalenka, o segundo dela no Australian Open, segundo seguido. Que Australian Open legal, foi bacana. Tivemos grandes histórias e a gente pôde contar um pouquinho dessas histórias aqui no podcast Quadra Principal. Temos mais 3 grandes lances pela frente, temos Jogos Olímpicos em julho, agosto, se não me falha a memória. Então, se inscreva no nosso canal, deixe o like nos nossos vídeos, é de graça, gente. Vocês ajudam pra caramba o nosso trabalho. E acompanhe sempre até o final as edições do podcast Quadro Principal, porque é outra coisa que ajuda bastante também. Beleza, galera? Obrigado, Daniel. Foi um Australian Open bem legal. E a gente volta em breve com muito mais do tênis internacional e nacional. Falou e até a próxima.